O Annapurna é a montanha mais mortal do planeta. De cada 3 pessoas que chegam ao seu cume, uma não volta. No dia 24 de março de 2015, o finlandês Samuli Mansikka finalmente a conquista. O seu 10º cume de 8.000 metros, mais um passo rumo à glória. O mais forte entre os fortes, um homem que pouco antes dizia, com toda a tranquilidade, que ninguém vai às montanhas para morrer. Ele não vai descer. O que é capaz de quebrar um mestre justamente na hora do seu triunfo, não na subida, mas no caminho de volta do cume. Para entender isso, vamos começar pelo homem que quase ninguém esperava ver nas grandes montanhas. O seu nome é Mika Samuli Mansikka, mas para os mais próximos, na Finlândia, ele é simplesmente Samu. E para aqueles que mais tarde encontraria nas montanhas pelo mundo afora, era Sami. Nasceu no dia 28 de julho de 1978, em Helsinki, e cresceu em Espoo, uma cidade litorânea e tranquila, onde a maior elevação visível é uma colina suave dentro de um parque. Nada de geleiras, nada de paredões verticais, nada de altitudes que tiram o fôlego. A Finlândia é um país de planícies, lagos e florestas, e nada na sua infância sugere que um dia esse nome estaria ligado aos cumes mais mortais do planeta. Ele chega ao alpinismo tarde, não como um adolescente sonhando com o Himalaia, mas como um homem adulto, já no início dos anos 2000. A virada acontece longe de casa, nos Alpes. Pela primeira vez, ele se vê em meio a montanhas de verdade, se arrisca na neve e na rocha, e descobre algo que nem ele mesmo esperava. Ele leva jeito. O corpo obedece, a cabeça funciona no frio e na altitude. O medo não o paralisa, mas aguça a atenção. Para a maioria, o primeiro encontro com as grandes montanhas termina num recuo respeitoso. Para Mansikka, ele se torna um começo. Os Alpes continuam sendo as suas montanhas favoritas por toda a vida. Mais tarde, ele percorreria rotas 2 e 3 vezes mais altas, em outros continentes, mas o seu pensamento sempre voltaria justamente a essas encostas, como ao lugar onde tudo começou. Ali, ele entende uma coisa simples. Montanha não é sobre heroísmo, é sobre precisão. É sobre conhecer os próprios limites e não ultrapassá-los antes da hora. A partir dali, tudo se desenrola rápido. Em 15 anos, um finlandês comum, sem nenhuma linhagem alpinista, se transforma num dos mais fortes montanhistas de altitude do seu país. Um homem que trabalha onde quase não há ar e onde o corpo vai falhando aos poucos, na chamada Zona da Morte. O caminho da colina suave de Espoo até essa fronteira se mostra surpreendentemente curto. Quem o empurrou foi o acaso. Por volta de 2007, num dos bares de Helsinki, ele se cruza com pessoas do Clube Alpino Finlandês, uma pequena comunidade de entusiastas para quem as montanhas há muito se tornaram um modo de vida. A conversa à mesa se transforma num convite e o homem que já tinha se arriscado nos Alpes finalmente encontra os seus. Assim, quase por acaso, ele é puxado para o mundo organizado das escaladas, do qual nunca mais sairia. Tudo começa devagar, com escalada no gelo em Nuuksio, uma região de florestas perto de Helsinki, onde cachoeiras e paredes congeladas servem de campo de treino durante os longos e escuros invernos. Mas Mansikka não é do tipo que fica de fora. Muito rápido ele assume não só as escaladas em si, mas também o trabalho que normalmente ninguém quer. Papelada, organização, viagens, arrecadação de fundos. Em 2008, ele é eleito presidente do clube e permanece nesse cargo por 5 anos, até 2013. Nessa mesma época, ele começa a escrever artigos para uma revista de alpinismo, onde compartilha experiência e técnica. Mais tarde será aceito no The Explorers Club, uma associação internacional de viajantes e exploradores, onde nem todos conseguem entrar. Mas o clube e as publicações são apenas um lado da sua vida. As montanhas aos poucos deixam de ser só um passatempo e se tornam profissão. Ele cria o próprio negócio, leva clientes pagantes a trilhas e expedições pelo mundo todo, responde pela segurança dos outros na altitude. No início da década de 2010, convivem dentro dele 3 homens ao mesmo tempo. O atleta, que precisa dos cumes mais difíceis. O organizador, que carrega o clube e os seus assuntos nas costas. E o guia, que conduz os outros e ganha a vida com isso. Esses 3 papéis ora se ajudam, ora entram em conflito. E no fim,
A combinação deles vai definir tanto a sua força nas montanhas, quanto o modo como ele tomaria decisões ali onde o preço do erro é especialmente alto. Os que mais entram em conflito dentro dele são dois, o atleta e o guia. E esse conflito fica mais visível na maneira como ele mesmo encara os cumes de 8.000 metros. As suas escaladas, Mansica faz no estilo mais despido possível, solo. Isso não quer dizer que ele esteja completamente sozinho em toda a montanha. É outra coisa. Acima do acampamento base, ele segue sem sherpas e sem companheiro, contando apenas consigo mesmo. Ele mesmo abre a trilha, ele mesmo carrega a carga, ele mesmo toma cada decisão. E quase sempre sem oxigênio suplementar. A cerca de 8.000 metros de altitude, o ar é tão escasso que o corpo começa a se apagar devagar e os pensamentos se embaralham. Um cilindro de oxigênio torna essa zona rarefeita suportável. Mas para Mansica abrir mão do oxigênio é uma questão de princípio. Assim, ele acredita, a escalada se torna mais honesta e mais plena. E ele próprio fica mais concentrado e atento à menor mudança ao redor. Em toda a carreira, ele usaria o cilindro apenas 2 vezes, no Everest e no Lhotse. E basta ele vestir o uniforme de guia para a lógica virar de cabeça para baixo. Com os clientes ele vai a montanhas mais fáceis e a trilhas, e ali a sua tarefa não é provar nada a si mesmo, mas trazer as pessoas de volta vivas. No Everest comercial, ele defende abertamente o oxigênio em cilindro. Para quem tem menos experiência, isso não é luxo, é um fator de segurança. Aquilo que ele dispensa para si mesmo, ele considera obrigatório quando se trata dos outros. Nisso está todo o Mansica, nas montanhas para si mesmo, quase um asceta, que tira da escalada tudo o que é supérfluo e deixa apenas o risco puro. No trabalho, um profissional cauteloso que protege cada passo de uma pessoa estranha. Esses dois convivem dentro dele, separados apenas por uma coisa, de quem é a vida em jogo, a sua própria ou a do cliente. É com essa abordagem dividida, mas íntegra, que ele sobe aos cumes mais altos do planeta, um após o outro. Tudo começou em 2006. O seu primeiro grande objetivo se torna o Cho Oyu, um cume de 8.188 metros, na fronteira entre o Tibete e o Nepal, frequentemente escolhido para o primeiro contato com essa altitude. Mansica o percorre sem oxigênio. Para um novato nessa liga, é uma estreia e tanto. Muitos passam anos rondando os 8.000 metros antes de se atreverem ao primeiro cume. E daí em diante, a conta começa a correr mais rápido. Em 2008, ele conquista 2 montanhas de uma vez. O Lhotse, o quarto cume do planeta, com 8.516 metros, que fica colado ao Everest. E de novo, o Cho Oyu. Um ano depois, chega a vez do próprio Everest. Ao ponto mais alto da Terra, 8.848 metros, ele sobe não como solitário, mas à frente de uma expedição comercial, conduzindo os seus clientes. No cume, ele se torna apenas o 4º finlandês da história. Antes dele, pouquíssimos compatriotas tinham chegado ali. Nesse mesmo ano de 2009, ele acrescenta o Manaslu, 8.163 metros, de novo sozinho, e contando só com o próprio fôlego. Em 2010, Mansica leva pela primeira vez as suas ambições do Himalaia para o Karakorum, uma região montanhosa dura e quase desabitada, no norte do Paquistão, onde um resgate em caso de acidente é muito mais difícil do que nas movimentadas rotas nepalesas. Ali, ele sobe o Gasherbrum 2, 8.034 metros, do mesmo jeito, sem oxigênio. Se juntarmos tudo, o quadro impressiona. Em 4 anos, ele conquista 5 cumes diferentes de 8.000 metros, e no Cho Oyu chega 2 vezes. Por trás desse ritmo não está o acaso, e sim o cálculo. A cada temporada, ele eleva conscientemente a régua e avança em direção àquilo que, nesse mundo, é considerado de fato difícil. Os cumes fáceis, pelos seus padrões, já estão vencidos. Pela frente, montanhas que perdoam muito menos. Uma dessas montanhas é o Dhaulagiri, o 7º cume do mundo, 8.167 metros. Em 2011, Mansica sobe nele do mesmo jeito de sempre, sozinho e sem oxigênio. Ele alcança o cume, mas é justamente ali que as montanhas lhe mostram, pela primeira vez, como é estreita a margem de segurança em que ele costuma confiar.
Primeiro, o frio. Na grande altitude, o frio não poupa a pele exposta, e Mansica congela os dedos das mãos. Algumas pontas não há como salvar, ele as perde para sempre. Essa marca o acompanharia até o fim da vida. Um lembrete silencioso de que a altitude tem o seu preço. Mas, mais perigoso do que o frio, foi o que aconteceu na descida. Segundo o seu próprio relato, ele é apanhado por uma névoa branca e densa, o chamado whiteout, quando a neve e a nuvem se fundem num véu único e desaparece qualquer noção de direção, nem chão, nem céu, nem a linha da encosta. Ele não tem GPS consigo. Ele perde a rota e, por algum tempo, vagueia cegas por aquela montanha enorme, sem saber para onde ir. Naquele momento, como confessaria mais tarde, ele já não acreditava que sairia dali e se despediu mentalmente da vida. O que o salva, no fundo, é o acaso. Em meio à neblina branca, ele esbarra nas cordas fixas, as cordas presas à encosta que marcam o caminho de descida. Agarrado a esse fio, ele encontra a rota e desce com vida. Alguns metros para o lado, e tudo poderia ter terminado de outro jeito. Seria de imaginar que, depois de algo assim, um homem revisaria o seu estilo, pegaria um companheiro, oxigênio, uma proteção mais confiável. Mansica não muda nada. Ele aceita o ocorrido como parte do jogo que joga conscientemente e continua a subir como sempre subiu, sozinho, com pouca bagagem, no limite. O Dhaulagiri não o detém, apenas lhe mostra onde passa a fronteira, e ele segue em frente. Em 2012, o seu objetivo se torna o Shishapangma, o mais baixo dos 14 cumes de 8.000 metros, 8.027 metros, e o único inteiramente situado no Tibete. Ele sobe, como de costume, sem oxigênio. Mas essa montanha tem uma particularidade traiçoeira. Ela tem 2 cumes, e até o verdadeiro, o principal, é preciso ainda percorrer uma crista afiada e perigosa. Lá no alto, Mansica é de novo apanhado pelo mau tempo e pela má visibilidade, e não consegue afirmar com certeza se esteve no cume verdadeiro ou no vizinho, um pouco mais baixo. E eis um detalhe característico. Em vez de acreditar a vitória a si mesmo, ele admite honestamente a dúvida. Para ele, essa montanha não conta. Depois vêm os cumes mais pesados. Em 2013, ele conquista sozinho e sem oxigênio o Makalu, a 5ª montanha do planeta, 8.485 metros. Uma pirâmide afiada de neve e rocha, uma das mais difíceis do Himalaia. Um ano depois, em 2014, no mesmo estilo, ele escala o Kangchenjunga, o 3º cume do mundo, 8.586 metros, distante e colossal. E aí se desenha um padrão inquietante. Quanto mais complexa e mais alta a montanha, maior é a sua aposta pessoal, já que ele continua sem levar oxigênio. Em altitudes dessas, qualquer mínimo detalhe, um atraso, um erro na leitura do tempo, uma perda de forças, custa mais caro, e o solitário simplesmente não tem direito a uma segunda tentativa. Cada novo êxito parece reduzir a reserva de sorte com a qual se pode contar na próxima vez. A essa altura, Mansica se torna o 2º montanhista de altitude mais bem-sucedido da Finlândia, logo atrás de uma lenda chamada Veikka Gustafsson, o único finlandês a ter subido todos os 14 cumes de 8.000 metros. O seu nome já é citado ao lado dos melhores, e ainda assim, falta uma última e mais temível prova, aquela montanha que separa os alpinistas muito fortes dos grandes. O K2. O K2, 8.611 metros, é o 2º cume do planeta e, na opinião geral dos alpinistas, o mais difícil de todos os 8.000. O Everest é mais alto, mas o K2 é mais íngreme, mais técnico e mais perigoso. Aqui não há caminhos fáceis, e cada metro precisa ser arrancado em gelo escarpado e rocha. No verão de 2014, Mansica o ataca pela espora dos Abruzos, a rota clássica de escalada. E, como sempre nele, sem companheiro e sem cilindro. O arranque decisivo começa na noite avançada do dia 26 de julho. Do acampamento superior, a cerca de 7.950 metros de altitude, ele parte para cima, já quase de madrugada, para chegar ao cume e descer com luz do dia. Acima do acampamento base, ele segue por conta própria,
sem sherpas que carreguem a carga e instalem as cordas, sem um companheiro que o ampare na hora difícil. Só ele, a montanha e a escuridão. Numa altitude dessas, cada passo é dado com esforço, o corpo se sustenta no oxigênio escasso do próprio ar, e o frio da noite penetra até os ossos. Há um detalhe que diz mais do que qualquer palavra sobre a sua forma naquelas horas. Pela mesma rota, naquela mesma noite, sobem outros alpinistas, e um deles vai com cilindro de oxigênio. E mesmo assim, mal consegue acompanhar Mansica, que não tem oxigênio nenhum. Na manhã do dia 27 de julho, Mansica pisa no cume principal do K2. É o seu 9º cume de 8.000 metros, e talvez a melhor escalada de toda a sua vida. Ele se torna apenas o 2º finlandês a ter estado nessa montanha temível, num grupo que se conta nos dedos. A prova mais dura está vencida, e no seu estilo intransigente. Agora, para o redondo 10º cume, falta-lhe um único passo, e esse passo será o Annapurna. Antes de dar esse passo, Mansica se senta diante do microfone. Em fevereiro de 2015, poucas semanas antes de partir para o Annapurna, ele concede uma longa entrevista e fala daquilo sobre o que os alpinistas raramente falam em voz alta, do risco e da morte. Ele não tem nada de um homem apaixonado pelo perigo. Ninguém, diz ele, parte para as montanhas com a ideia de morrer ali. Todos vão para viver, não para morrer. Mais do que isso, segundo confessa, a simples velocidade de 120 km por hora numa estrada o assusta mais do que um cume inteiro de 8.000 metros. Nisso está todo o seu olhar sóbrio. Ele mede o risco a frio, sem pose e sem romantismo, como um engenheiro avalia a carga sobre uma estrutura. Com especial dureza, ele se refere àquela frase consoladora que tantos gostam de repetir depois da morte de um alpinista, que a pessoa partiu fazendo o que amava. Mansica a considera falsa. Ele não quer que a sua própria partida seja um dia maquiada com palavras bonitas. E à pergunta sobre que fim ele desejaria para si, responde de modo banal e quase doméstico. Ele gostaria de morrer aos 100 anos, cercado pelos seus. É assim que o conhecem também na comunidade alpinista, um solitário destemido nas paredes mais temíveis, e ao mesmo tempo um guia calmo e atento, em quem se pode confiar. Um homem no auge da forma e da lucidez, seguro do que faz e plenamente consciente do que está enfrentando. E algumas semanas depois, ele junta o equipamento e parte para o Nepal, rumo ao pé da sua 10ª montanha. O Annapurna, mais precisamente o Annapurna 1, 8.091 metros, ergue-se bem no coração do Nepal. Foi justamente ele que, lá em 1950, as pessoas conquistaram primeiro, antes de todos os outros cumes de 8.000 metros. E desde então, ele carrega uma fama sombria. Para Mansica, é a 10ª grande montanha, e a aposta aqui é especial. Se ele a conquistar, e no verão mais 2 montanhas que tem em mira, então, para completar a lista de todos os 14 cumes de 8.000 metros, restariam apenas o Nanga Parbat e o Shishapangma, para aquela mesma coroa que, até então, só um finlandês tinha alcançado. Mas o Annapurna não é só mais uma marca na lista. Naquele momento, ele é considerado o mais mortal de todos os cumes de 8.000 metros. Grosso modo, há aproximadamente uma morte para cada 3 subidas ao cume. A principal causa são as avalanches e os desabamentos de gelo, que descem pelas suas encostas com frequência e sem aviso. Aqui, nem sempre a experiência e a força salvam, e muito se decide pela simples sorte. A montanha, Mansica chega como alpinista independente. Os serviços do acampamento base ele compra de um operador nepalês, e a equipe na rota é conduzida pelo guia local Mingma Gyalje Sherpa. Ao lado dele vai também o experiente alpinista nepalês Pemba Sherpa. Não o seu guia pessoal, mas um forte integrante do mesmo grupo. Desde o começo, a montanha os recebe com hostilidade. É início da primavera, mas as condições são quase de inverno. A neve, em alguns pontos, chega à cintura. A visibilidade some a todo instante num véu branco e contínuo, e uma vez, bem ali perto, desce uma avalanche e os cobre de pó de neve. O próprio Mansica descreve a subida ao acampamento intermediário como um verdadeiro inferno. Mais tarde, os especialistas chamariam a própria ideia de ir ao Annapurna tão cedo, em condições parecidas com o inverno,
de decisão discutível e arriscada. Mas a equipe já está na montanha e não pretende recuar. O dia decisivo chega de manhã cedo, no dia 24 de março. O grupo parte para o ataque a partir do acampamento superior, montado a cerca de 7.000 metros de altitude. Pela frente, o último arranque até o cume, por uma neve profunda e pesada. A maior parte do caminho, quem vai na frente é Mansica. Na linguagem alpinista, isso se chama abrir trilha. Abrir uma pegada na neve intocada, afundando até o joelho e mais fundo, para que os que vêm atrás sigam por um caminho já aberto. É um trabalho que esgota. No fundo, ele gasta as próprias forças por todos, mas o ritmo, mesmo assim, é lento. Há neve demais e o tempo vai escorrendo. Às 2 horas da tarde, o cume ainda não está à vista. E então, o líder da equipe toma uma decisão sóbria. É hora de voltar. Nas montanhas, essa é a regra de ouro. Se você não está no cume na hora marcada, dá meia volta para conseguir descer. O grupo já está pronto para recuar, mas Mansica, que conhece bem essa rota, pede para esperar. Ele sobe mais um pouco e dali grita para os outros que o cume está à vista, que está bem perto. Essas palavras mudam tudo. Animado, o grupo faz um último esforço e segue para cima. Às 14h45, na tarde do dia 24 de março, Samuli Mansica pisa no cume do Annapurna. O 10º cume de 8.000 metros está conquistado. Graças à sua obstinação, lá em cima está a equipe inteira. 13 pessoas que, poucos minutos antes, se preparavam para voltar. Para Mansica, é o momento ao qual ele caminhava havia anos. Mais um grande cume nas costas e mais uma prova de que o seu caminho é o certo. Mas o triunfo chega tarde demais. Demorar tanto lá no topo já é uma linha perigosa. Falta tempo demais até o escurecer para descer com segurança. E é preciso descer longe e por um relevo difícil, onde cada minuto conta. E daí em diante, os acontecimentos fogem ao controle. A escuridão alcança o grupo ainda alto na montanha, na descida. No crepúsculo e depois na escuridão total, as pessoas perdem o caminho. Encontrar a rota certa por uma encosta de neve enorme no escuro é quase impossível. Avançar às cegas é perigoso demais, e a equipe exausta não resta nada além de parar e esperar a noite ali mesmo, a cerca de 7.400 metros. Um pernoite forçado numa altitude dessas, sem barracas e sem calor, no ar rarefeito, é uma das provas mais duras que podem caber a um alpinista. Aqui, no limite, o corpo não se recupera, e sim vai cedendo aos poucos. Essa noite cobra caro de todos. O frio alcança as pessoas, e várias delas sofrem congelamentos graves. Uma, por causa dessa noite, perderia mais tarde alguns dedos, e ainda assim a maioria resiste. 11 dos 13 acabam descendo. Mas quem mais sofre é o próprio Mansica. Ele é o único do grupo que vai sem oxigênio, e agora, depois de um dia interminável abrindo trilha e de uma noite gelada na altitude, ele paga por isso. Por todos os sinais, ele começa a ter mal de altitude, uma condição perigosa em que, pela falta de oxigênio, a consciência se turva, o corpo enfraquece e a pessoa deixa de compreender com clareza o que está ao redor e perde a capacidade de avaliar o perigo com lucidez. O alpinista mais forte da equipe, aquele que poucas horas antes levou todos ao cume, ao amanhecer, se revela o mais vulnerável de todos. O que exatamente acontece a seguir se sabe quase por uma única pessoa, e isso torna o quadro ao mesmo tempo nítido e instável. A única testemunha direta é o alpinista chinês Zhang Liang, que naquela noite está ao lado. O seu relato não é só palavra. Segundo a investigação posterior, ele é confirmado por um vídeo que Zhang grava ali mesmo, na altitude, no escuro. Segundo esse testemunho, o quadro é o seguinte: em determinado momento, Mansica se põe de pé. A sua consciência, a essa altura, já está obscurecida pelo mal de altitude, e nesse estado, ele se solta da corda de segurança, daquele mesmo fio que liga as pessoas e as mantém na encosta. Em seguida, ele caminha alguns metros para o lado, passando pelos companheiros. Eles o chamam, perguntam o que está fazendo, para onde vai. Ele não responde, e depois some na escuridão, despenca pela encosta. Junto com ele, se rompe também a vida do seu companheiro, Pemba Sherpa.
Dois montanhistas fortes, que de manhã ainda estavam no cume, morrem na descida, sem chegar ao acampamento Salvador. Como causa oficial, aponta-se a queda. A morte de Mansica é confirmada tanto pelas autoridades da Finlândia quanto pelo Ministério do Turismo do Nepal, e o líder da equipe, mais tarde, comunicaria com poucas palavras o essencial. No caminho de volta do cume, o grupo perdeu um alpinista estrangeiro e um bom amigo nepalês. Por trás dessas palavras secas, o fim de um homem que a vida inteira calculou o perigo com mais frieza do que muitos, e a quem, nos últimos minutos, não traiu o medo nem um erro de cálculo, mas o próprio ar rarefeito que lhe roubou a clareza do pensamento. Os que ficaram embaixo fazem tudo o que podem. Eles dão o alarme, vasculham a encosta, a esquadrinham na esperança de que os companheiros ainda estejam vivos e possam ser salvos. Mas o tempo passa e nenhum sinal de vida aparece. No dia 28 de março, alguns dias depois da tragédia, um amigo próximo e colega de Mansica assume a frente. Ele organiza uma tentativa de retirar os corpos da montanha de helicóptero com a ajuda de um cabo longo, uma técnica arriscada em que a máquina paira bem junto à encosta, numa altitude enorme. Os pilotos se dão por inteiro, mas o ar aqui é rarefeito demais. O helicóptero opera no limite do possível e cada minuto a mais ameaça a vida dos próprios socorristas. Em determinado momento, a operação precisa ser interrompida. Os corpos de Mansica e de Pemba permanecem na montanha, ali onde caíram. O pouco que se consegue distinguir no local apenas acrescenta perguntas. Os corpos estão distantes um do outro e não ligados pela mesma corda, e mais acima, na encosta, distinguem-se marcas de neve que desceu. A partir disso, seria possível montar uma versão própria do ocorrido. Mas ela não bate inteiramente com o relato da testemunha, que viu tudo de outro jeito. E é assim que essa história não tem um quadro único e incontestável. Os primeiros relatos descreviam até um desenrolar diferente, como se Mansica descesse sozinho e despencasse sozinho. Divergem até os números mais simples, a que altura os corpos foram encontrados, de que altura ocorreu a queda. Parte das respostas a montanha guarda para si. Para fechar, aquele mesmo Veikka Gustafsson diria de modo curto e quase áspero: a vida é para os vivos, e pelos mortos não vale a pena pagar com novas vidas. Nessas palavras está a dura verdade das grandes montanhas, que o próprio Mansica compreendia melhor do que muitos. Mas a história não termina aí, e não solta quem ficou. 2 anos depois da tragédia, uma grande revista finlandesa monta uma viagem inteira. Um repórter parte para o Nepal, junto com a mãe de Mansica, rumo ao mesmo lugar onde a vida do filho dela se interrompeu. Essa viagem se torna mais do que um tributo à memória. É justamente então que, pela primeira vez, se consegue reunir os testemunhos dos sobreviventes daquela noite. As pessoas que estiveram ao lado de Mansica nas suas últimas horas. Muito do que hoje sabemos sobre o que aconteceu no Annapurna só se esclarece graças a essa investigação. Na própria Finlândia, a morte do alpinista vira uma grande notícia. Dela falam os jornais e os canais de televisão. O país perde um dos seus mais fortes montanhistas. Fora da Finlândia, Mansica é lembrado também por publicações especializadas de língua inglesa sobre alpinismo, que divulgam as próprias análises do ocorrido. A sua morte alimenta por muito tempo uma velha discussão. Até que ponto, afinal, se justifica o Annapurna com a sua fama mortal? Vale a pena escalar as montanhas mais altas sem oxigênio, como ele fazia? E não terá sido um erro a própria ideia de atacar o cume tão cedo, em condições parecidas com o inverno? Não há respostas definitivas, assim como não as há para a maioria das histórias desse tipo, mas a memória de Mansica vive não só nas discussões. Em sua homenagem é instituído um prêmio alpinista, que apoia montanhistas que se propõem objetivos de fato difíceis. Esse é, talvez, o monumento mais exato a um homem que a vida inteira escolheu, não os caminhos fáceis, mas os mais difíceis. Um finlandês comum de Espoo, que chegou tarde às montanhas, permanece para sempre entre os poucos que subiram mais alto do que quase todos e que pagaram por isso o preço mais alto.